Bom dia, queridos. Meu nome é Cláudia Portela. Vou estar me encontrando com vocês aqui mais vezes para falar um pouquinho do meu testemunho, mas também daquilo que o Senhor tem falado comigo, que é o meu testemunho também, mas que está ligado muito à sua palavra. Deus tem me falado muito esses dias sobre o pecado de Eli. Ele foi um sacerdote, estava estudando um pouquinho sobre ele. Ele só fala que ele é filho de Jafiné, mas que ele como se tivesse roubado o sacerdócio de Itamar, da família de Itamar. Os filhos de Itamar, eles foram consumidos por ter oferecido a Deus fogo estranho, e surge Eli. Então, provavelmente, ele não era da descendência de Itamar, mas ele era contemporâneo a este momento da história, e como se ele tivesse usurpado, defraudado o sacerdócio naquele tempo, justamente como se estava vazio aquele posto, e ele tivesse defraudado. Os filhos deles vêm mostrar justamente que tinha uma raiz de pecado. Toda vez que a gente vive algo que tem um sintoma, né? Provavelmente a raiz do pecado ela está anterior. Então, no caso de Eli, a raiz do pecado estava na família dele, né? No caso dele, no pecado dele de ter usurpado o sacerdócio, né? Defraudado, roubado, tá? Mas todo roubo, toda defraudação, ela tem algo anterior a isso, né? Ela está sendo roubada a honra de alguém, e isso para Deus é muito sério. Esse pecado de roubo de honra para Deus é muito sério. E ao mesmo tempo produziu nos filhos dele, produziu nele esse pecado, a idolatria a algo que não era Deus. Criou-se a desobediência no coração dele, por quê? Porque ele tinha que oferecer o sacrifício como se mandava a lei. O que ele fazia? Em vez de ele oferecer o sacrifício como se mandava a lei, ele tirava as melhores carnes, como se chutasse o sacrifício, que a Bíblia fala de uma palavra específica que é chutar, não levar em consideração, e tirava das melhores carnes que era do Senhor, ele oferecia para os filhos dele. Então esse tipo de pecado, né, de colocar os filhos num lugar que não pode estar, que é no lugar de Deus, vem do pecado primeiro da desobediência a Deus, né, da não admiração aos preceitos de Deus, da não admiração àquilo que Deus ele traz como muito importante, que é a sua palavra, que gera então como se fosse uma incredulidade, né? Atrai o espírito de incredulidade, e esse espírito de incredulidade ele vai trazer as consequências do pecado. E dessas consequências do pecado foi, no caso, ele adorar, como se fosse assim, adorar os filhos e considerar os filhos mais importantes do que Deus, né? Por quê? Porque ele tirava do que era de Deus e dava para os filhos. Quantos pais que a gente vê que tira de Deus e dá para os filhos, tira do marido e dá para os filhos, tira de pessoas mais velhas, tios, tias, e dá para os filhos, tira a honra devida a quem é devida e dá para os filhos. Isso é uma consequência de um pecado anterior, da defraudação, do roubo que ele fez em relação ao sacerdócio, como se ele tivesse roubado o sacerdócio para ele de uma família que não era dele. E isso está além ainda, né? Isso está linkado ao pecado de defraudação, que a Bíblia fala, não defraudeis. E toda idolatria produzida por Eli levava os filhos dele à prostituição. Toda vez que você adora algo, alguém, alguma coisa mais do que a Deus, né? Não devota o teu louvor, adoração a Deus, vai gerar prostituição. Gerou a prostituição nos filhos de Eli, né? Ah, mas o que tem a ver a questão dele ter dado a carne e gerado a prostituição? Porque a idolatria para Deus é a prostituição, ela vai gerar a prostituição. Toda idolatria gera a prostituição. Então, no caso de Eli, levou os filhos à prostituição, né? E Deus continuou me falando algumas coisas em relação a isso, e me levou para um outro texto que está lá em Efésios 6, 1 a 4, né? Que fala, pais não... filhos, obedecer a vossos pais, e pais, não leveis os vossos filhos à ira, né? Esse obedecer, da palavra ali, obediência, é obediência,
né? É você dar o que é devido a alguém, né? E a cura dessa palavra, a cura desse pecado, vem quando a gente vai lá para João 14:21, onde a gente começa a ver que o nosso Pai real, verdadeiro, ele é digno de admiração. Então, quando a gente tem um pai terreno que ele defraudou os filhos, ou por adultério, ou por bebida, que ele tirava dos filhos e colocava em alguma outra coisa que não fosse os filhos, tirar a admiração que é devida a ele, né? Por justamente ele estar defraudando os filhos. Então, um pecado de defraudação tira a adoração, a admiração do pai, né? Não a adoração como Deus, mas a admiração como se fosse uma pessoa importante que você quer seguir. E essa admiração, quando não é produzida pelo pai, que por causa da defraudação, leva os filhos à ira, né? Por quê? Porque os pais, ele vai repreender os filhos, e como não tem admiração, os filhos não obedecem o pai, porque não admira o pai, porque ele erra e defrauda os filhos e leva os filhos à ira. Produz uma ofensa, porque você está me corrigindo e você não pode me corrigir porque você não faz aquilo que você fala deveria fazer, né? Mesmo quando os filhos não são cristãos, os filhos têm algo em relação ao pai, de como o pai teria que ser, porque isso foi colocado nos filhos em relação, por Deus. Tem uma consciência de Deus nos filhos, como tem uma consciência de Deus nos pais. Então, os pais esperam algo dos filhos, que é a obediência, mesmo se ninguém pregar isso para eles, porque é intrínseco, Deus colocou no coração deles. E os filhos esperam ter admiração pelo pai. Por quê? Porque o pai vai fazer aquilo que é o papel dele, sem defraudar os filhos. Quando isso não acontece, quando os pais vão corrigir os filhos, provoca ira, né? Ele se sente ofendido pelos pais. Por quê? Porque você está me corrigindo por algo que você não faz, né? Tanto que quando Eli foi corrigir os filhos, falar para os filhos vergonhavam os pais, porque também é isso que a gente vê, e também não aceitaram a correção de Eli, né? Por quê? Porque Eli tinha feito algo, defraudou o sacerdócio e isso produziu pecado nos filhos dele. A mesma coisa que diz lá em Efésios, né? Quando a gente, pais, não levei os vossos filhos à ira. Quando a gente não vive a palavra de Deus, né? Não vive a palavra, não confessa, não se arrepende dos pecados de defraudação, a gente provoca a ira nos filhos. Toda vez que você vai corrigi-los, eles vão ficar ofendidos e vão ficar irados contra você. Né? Por quê? Porque não tem a admiração em relação aos pais. Porque os pais defraudaram ou defraudam os filhos e não tem arrependimento disso. Enquanto não houver arrependimento, conversão em relação a isso, os filhos vão continuar irados contra os pais. Ah, mas dentro da igreja, os filhos também defraudam? Os pais defraudam os filhos mesmo dentro da igreja? Sim. Se você não tiver essa consciência de pecado, que você veio de uma família de defraudadores, né, de roubadores, de ladrões, né, e que você não se arrepender desse pecado, e que não deixar que o Espírito Santo traga a sua consciência de isso, você vai continuar repetindo isso na igreja e vai se aproximar de defraudadores, de roubadores, de abusadores, e vai também abusar e defraudar. Então, por exemplo, quando um pai ele vai dar para a igreja aquilo que deveria ser da família, né? Às vezes o tempo, às vezes o dinheiro, às vezes o melhor do seu dia. Então, eu estou animada, eu vou lá trabalhar na igreja e deixa a família à mercê, tá? Isso é uma característica de pecado de defraudação, né? Tá ali dizendo que tem um pecado de defraudação. A mesma coisa as mães, né? Que estão por aí tantas, que saem para trabalhar, trabalham o dia todo e deixa a casa na mão dos filhos, os filhos na mão dos outros. Isso é sinal de pecado de defraudação. Isso é uma luz que está acendendo no painel, dizendo que tem alguma coisa errada. Mas por que eu não consigo sair disso? Porque não houve arrependimento, né? Sem arrependimento, sem você passar limpo a tua história, se arrepender dos pecados dos seus pais, dos seus próprios pecados, porque quem foi defraudado vai defraudar, né? Como ele defraudou, ele foi defraudado,
pelos filhos, porque roubou a honra dele e roubava coisas que eram de Deus e prostituía e envergonhava ele. É um tipo de defraudação, a desonra é um tipo de defraudação. Então isso também vai continuar acontecendo, mesmo dentro da igreja, tá? E isso provoca ira nos filhos. Quantas pessoas dentro da igreja irada, ofendida, e a ofensa é assim, ó, você vai falar alguma coisa que é real, tá? A pessoa está errando naquilo, ela não aceita a repreensão. Por quê? Porque não tem admiração por aquele que está repreendendo, entendeu? Isso é um espírito que atrai, que é a incredulidade, a desconfiança, atraída por esse pecado de defraudação nessa área especificamente, que no caso que ele pecou e gerou nos filhos esse sintoma de pecado, e que a Bíblia lá no Novo Testamento fala novamente disso, né? Que isso provoca ira, e isso provoca porque se sente ofendido na repreensão, tá bom? Então, muito obrigada, precisava compartilhar isso com vocês, Deus tem me levado a falar sobre isso, né? E deixar registrado como algo que Deus tem falado muito para mim em relação à defraudação, e eu precisava falar isso para vocês também, tá bom? Leiam o texto, né, um pouco mais, que está lá em 1 Samuel, sobre a história de Eli. Busque um pouquinho sobre o que tem da história de Eli, para vocês poderem entender melhor, e que Deus possa abençoar vocês e trazer arrependimento ao seu coração, para você entender quão grande é o pecado da defraudação, do roubo da honra, tá bom? Que tem suas inúmeras facetas, tá? Deus abençoe e fiquem na paz.